Imagine um lugar onde o impossível parece ganhar forma. Uma construção antiga, feita de pedras tão gigantescas que a gente se pergunta como alguém, há milhares de anos, teria a habilidade ou força para colocá-las ali. Estamos falando das ruínas de Baalbek, no Líbano, um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Esse lugar está lá, em pé no Vale de Bekaa, como um enigma vivo. Muito antes de os romanos chegarem e construírem seu famoso templo de Júpiter, Baalbek já era o lar de pedras monstruosas, cada uma pesando mais de 900 toneladas. Isso é mais de 20 vezes o peso de um caminhão de bombeiros. É difícil até de imaginar como, sem guindastes ou ferramentas modernas, essas pedras foram trazidas de uma pedreira a quase 1 quilômetro de distância, cortadas e encaixadas com tanta precisão que nenhuma lâmina de barbear passa entre elas. E o mais estranho, essas pedras enormes não eram para ser vistas, foram enterradas, escondidas bem no coração da fundação da construção. Parece que há mais perguntas do que respostas em Baalbek. E o que aconteceu ali deixa qualquer um fascinado. Quem eram esses antigos construtores? Que tecnologia usaram para mover pedras que nós hoje mal conseguiríamos levantar? Essas perguntas rondam o local há séculos. E até hoje, nem arqueólogos nem engenheiros têm uma resposta certa. Em pleno norte do Líbano, isolada e quase oculta pelo tempo, Baalbek guarda suas origens mais antigas. A cidade é um marco deixado em uma época anterior à escrita, talvez até anterior aos registros da civilização como a conhecemos. A vida ali florescia em um vale estratégico e fértil, onde montanhas ao redor protegiam a região. Era uma rota importante entre grandes impérios, um ponto de parada obrigatório para comerciantes e peregrinos que transitavam pelas vastas terras que hoje conhecemos como Oriente Médio. Mas o que impressiona é que muito antes dos romanos decidirem fincar seu templo de Júpiter ali, essa terra já abrigava algo colossal. Pedras monstruosas, pesando centenas de toneladas cada, foram cortadas e posicionadas com uma precisão absurda. A maioria dessas pedras, as famosas trilitons, estão na fundação de estruturas subsequentes, enterradas sob camadas de construção. Isso sugere que a intenção não era exibi-las, mas utilizá-las como um alicerce de proporções incomparáveis, um feito técnico inimaginável para a época. As perguntas surgem naturalmente. Quem teria força, habilidade e razão para mover esses blocos titânicos e escondê-los sob o solo? Hoje, olhando para os trilitons, arqueólogos e engenheiros ainda se questionam sobre como esse trabalho monumental foi executado e com qual propósito. Alguma civilização muito avançada, da qual quase nada sabemos, parecia determinada a deixar essa fundação escondida, como se ela carregasse um segredo destinado apenas aos olhos de quem viesse a desenterrá-la milênios depois. Essas pedras colossais, conhecidas como trilitons, são tão gigantescas que até mesmo a tecnologia atual se veria em apuros para movê-las. Cada um desses blocos pesa algo em torno de 900 toneladas. Isso é mais de 20 vezes o peso das pedras de Stonehenge, e quase 10 vezes o peso dos maiores blocos usados na construção da Grande Pirâmide de Gizé. Para quem olha, parece impossível que elas tenham sido colocadas ali, ainda mais numa época em que, ao que tudo indica, não existiam máquinas ou equipamentos de elevação avançados. A pedreira de onde essas pedras foram extraídas fica a aproximadamente 800 metros do complexo principal. Agora imagine o trabalho para não apenas deslocá-las por essa distância, mas também para erguer cada uma delas a quase 9 metros de altura, posicionando-as em cima de outros blocos gigantes. Esse nível de precisão no alinhamento das pedras é algo que poucos conseguem entender até hoje. Elas se encaixam tão perfeitamente que é quase impossível enfiar uma lâmina de papel entre elas. Essa precisão absurda levanta novas questões sobre o conhecimento e as ferramentas que essas pessoas possuíam. Não estamos falando de cortes grosseiros, estamos falando de encaixes calculados, como se quem trabalhou ali conhecesse técnicas avançadas de medição e nivelamento. Para os engenheiros modernos, o mistério só se aprofunda. Como uma civilização, que supostamente não tinha acesso à tecnologia sofisticada, moveu pedras de tamanha magnitude com tanta habilidade? A construção em Baalbek mistura estilos que à primeira vista parecem desconectados. A parte superior, visível e decorada com capitéis e colunas, mostra o talento dos romanos. Eles foram mestres da arquitetura monumental, e as estruturas acima do solo provam o que seu conhecimento em engenharia podia alcançar. No entanto, quando olhamos para a base onde estão os gigantescos blocos Triliton, é como se estivéssemos observando o trabalho de uma civilização completamente diferente. Enquanto os romanos dominavam técnicas para erguer grandes templos, eles não tinham tecnologia para lidar com blocos de centenas de toneladas, nem registros de como esses blocos foram posicionados ali.
Esse contraste cria uma divisão clara entre o que foi construído por cima e o que se encontra na fundação. E é daí que surge uma hipótese fascinante, a de que Baalbek passou por vários ciclos de construção, com civilizações de diferentes épocas adaptando e construindo sobre o que já existia. Há sinais que sugerem que o local foi modificado ao longo de milênios, cada novo grupo aproveitando o que os anteriores haviam deixado. É como se cada civilização tivesse feito sua própria marca ali, respeitando a base e usando-a como um ponto de partida, mesmo sem entender completamente como aquelas pedras colossais foram colocadas em primeiro lugar. Para os estudiosos, esse padrão reforça a ideia de que algum grupo anterior, com conhecimentos e habilidades que ainda nos escapam, criou a fundação de Baalbek. Os romanos, ao chegarem, usaram o que encontraram, mas suas próprias técnicas e ferramentas simplesmente não explicam como os blocos megalíticos foram postos no lugar. Assim, a construção de Baalbek não é apenas uma obra de engenharia, é um testemunho de civilizações desaparecidas, cada uma contribuindo com o que podia, mas sem nunca desvendar o segredo original do lugar. Mais impressionante ainda são os detalhes deixados nas pedras de Baalbek, detalhes que parecem destoar de qualquer habilidade manual simples. Ao longo dos enormes blocos, há arranhões paralelos e cortes retos e perfeitos, que lembram as marcas deixadas por máquinas modernas de corte e polimento. Esses traços precisos estão em diversos pontos, sugerindo que as pedras foram esculpidas com um nível de exatidão quase cirúrgico. Essas marcas misteriosas não são exclusivas de Baalbek. Algo semelhante aparece em outras construções antigas pelo mundo. Um exemplo fascinante está na pedreira de Yangshan, na China, onde há um bloco gigantesco que também exibe cortes e marcas incomuns. Assim como em Baalbek, as marcas da pedreira de Yangshan parecem impossíveis de serem feitas sem equipamentos pesados e precisos, levando muitos a acreditarem que essas civilizações possuíam uma tecnologia que hoje consideraríamos avançada, ou até mesmo futurista. Para alguns pesquisadores, a ideia de que essas civilizações usaram ferramentas avançadas não é exagero. O fato de existirem vestígios tão similares entre locais tão distantes, como o Líbano e a China, abre portas para teorias sobre uma conexão global entre civilizações antigas, uma rede que poderia ter compartilhado técnicas e conhecimentos muito antes do que os livros de história nos contam. Cada marca nas pedras de Baalbek é como um fragmento de um quebra-cabeça maior, que sugere que nossos antepassados podem ter sabido muito mais do que imaginamos, ou que eles tinham acesso a ferramentas além da nossa compreensão atual. Na própria pedreira de Baalbek, onde muitos dos blocos foram extraídos, repousa um monólito colossal que ganhou um nome curioso, Pedra da Mulher Grávida. Esse bloco tem mais de 20 metros de comprimento e pesa algo em torno de 1.200 toneladas. O mais impressionante, ele ainda está inacabado, parcialmente preso à rocha da pedreira, como se tivesse sido abandonado no meio do processo. Como imaginar que uma civilização antiga planejasse transportar uma peça desse tamanho? Esse enigma só fica mais complexo ao pensarmos na logística e na tecnologia necessária para mover algo tão pesado. As lendas em torno de Baalbek são tão pesadas quanto as pedras gigantescas que compõem o lugar. Histórias locais dizem que os construtores dessas fundações não eram humanos comuns, mas gigantes. Há quem acredite que os Nephilim, aqueles seres míticos descritos em antigos textos religiosos como híbridos entre homens e seres celestiais, teriam erguido essas estruturas com suas próprias mãos. Em algumas tradições, até Caim, filho de Adão, é citado como o possível fundador de Baalbek, tendo construído o local como refúgio após ser banido. Essas lendas, por mais fantásticas que pareçam, tentam preencher as lacunas deixadas pelo mistério de como essas estruturas foram feitas. Teorias sugerem que esse conhecimento pode ter sido transmitido a outras culturas antigas, criando uma rede de técnicas e práticas que ecoam em sítios megalíticos ao redor do mundo. Alguns veem em Baalbek uma conexão com mitos de civilizações esquecidas, como Atlântida, acreditando que os blocos de pedra sejam vestígios de um mundo que desapareceu antes que a história pudesse registrá-lo. Essas teorias, que unem lendas e possíveis fatos, transformam Baalbek em algo muito maior do que um sítio arqueológico. Gostou do mistério de Baalbek? Conta nos comentários o que você acha dessas construções gigantescas e impossíveis. E não esquece de se inscrever para mais conteúdos intrigantes como esse. Agora clique no próximo vídeo e continue explorando os segredos do passado.